Motivo de muita alegria estarmos aqui, né, reunidos, junto com o povo de Deus, para ministrar essa palavra de Deus, né. Os irmãos estavam ansiosos, né, para o pastor João de trazer uma palavra, né. Os irmãos estão até se coçando, eu conheço, mas é assim mesmo, né, quer descansar. Mas Deus também usa o servo aqui também, viu? Se você estiver conectado, não a mim, mas essa palavra aqui, eu tenho fé em Deus, que Ele vai falar com você através dessa palavra, amém? Glória a Deus. Gostaria, sem mais delongas aqui, que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 18, e versículo 17 ao 22. O tema desse culto, né, é culto evangelístico. O culto evangelístico é semelhantemente ao culto de missões, que tem por propósito divulgar a mensagem da cruz, o evangelho, salvação e arrependimento dos pecados. E o tema dessa pregação que Deus me proporcionou esta noite é as consequências do pecado. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 18, versículo 17 em diante. Eu ia escolher um fundo musical bem bacana para nós pregar, mas eu percebi que a luz da palavra é suficiente. Não necessitamos de fundo musical, né? Fundo musical é para dormir mesmo. Quando nós quiser dormir no calor, bota um fundo musical de chuva ali, relâmpago, aí pode dormir. Mas a palavra do Senhor, é só a Bíblia mesmo, já é suficiente, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos prestem bem atenção da palavra, porque eu sempre falo para os irmãos, né? Eu gosto de fazer um culto, pregação participativa, onde eu peço para a igreja participar junto comigo. Então é importante que os irmãos não passem vergonha, né? Diz o seguinte: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão a que cerca dele tenham falado. Disse mais o Senhor: Quanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto da lei, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Vamos dobrar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, para que o Senhor direcione essa palavra à tua vida. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, eis aqui, Senhor, a tua palavra, que ela é fiel e verdadeira, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que desde os dias, meu Pai, que o Senhor criou os céus e a terra, até agora, nós vemos, ó Pai, que a sociedade tem decaído grandiosissimamente, ó Pai. Mas a tua graça nos alcançou até aqui. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido para estarmos aqui, para ouvir essa palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra falar dentro do nosso coração, Senhor. Pai, se tem algo que nos faz separação de Ti, Senhor, quebra agora, meu Deus, para que nós possamos receber do Senhor todas as promessas que o Senhor tem feito na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que os amados irmãos repetissem essa frase: a graça de Deus, me alcançou. Agora só a igreja, sem eu. A graça de Deus me alcançou. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui no livro de Gênesis, nós encontramos várias coisas bem interessantes, desde o capítulo 1 até seu último capítulo, que é o 50. Nós encontramos no capítulo 1 a formação de todas as coisas, na onde Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há, que é exatamente a terra que nós habitamos. E aí por diante o Senhor vai criando as coisas e fazendo o chamado a Abraão. Nesse ponto que nós acabamos de ler, que é o capítulo 18, ele está dividido em 3 temas. O primeiro tema, aparece 3 anjos a Abraão. O segundo, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E o terceiro, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. É importante nós compreendermos, amados irmãos, por que é que Deus
falou com Abraão acerca de Sodoma e Gomorra. Para quem não conhece, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra eram duas cidades vizinhas, praticamente um país. E essas duas cidades vizinhas estavam dominadas pelo pecado. A cidade de Sodoma tinha um rei, que o nome do seu rei era Bera, e o nome do rei de Gomorra era Birza. Esses dois reis não valiam um pacote de bolacha. Por quê? Porque eles não governavam bem a cidade. Esses dois reis, diferentes dos reis da antiguidade, eram um rei que se alegrava com o pecado. Diferente do rei Davi, que o rei Davi ele se alegrava quando a palavra do Senhor estava presente. Diferente do rei Davi, que quando ele estava carregando a arca para dentro da cidade aonde ele reinava, que era Israel, ele até dançou no meio junto com as servas e os servos, de tanta alegria, porque a presença do Senhor estava entrando na cidade. Mas esses dois reis, eles se alegravam com a depravação daquela cidade, com um pecado tremendo que aquela cidade tinha. No capítulo 18, no versículo 1, a palavra do Senhor diz que estava Abraão na sua cidade, na sua casa, nos carvalhares de Mane. Estava sentado junto ao calor do meio-dia. E a Bíblia diz que vinham 3 anjos passando por aquele caminho. Quando os anjos vinham, Abraão de cara percebeu que aqueles homens não eram homens qualquer. Eram 2 homens diferentes. Eram anjos de Deus. Então a Bíblia diz que Abraão se levanta, corre até aqueles anjos e diz: meus senhores, peço-te que venha até a minha casa, lave os seus pés, coma alguma coisa, beba alguma coisa, e depois vocês seguem caminho. Mas Abraão não sabia que esses anjos vinham até a casa de Abraão para determinar uma promessa, determinar uma palavra de ânimo para Abraão. Porque Abraão tinha recebido de Deus a promessa de que a sua mulher ia gerar um filho. E desse filho ia ser multidões de nações através de Abraão. Mas já tinha passado muitos anos, muitos dias, e nada tinha acontecido. A Bíblia diz que quando esses anjos chegaram, eles pararam na casa de Abraão. No que pararam na casa de Abraão, eles falaram a seguinte frase: olha, Abraão, dentro de 1 ano, quando nós voltar até aqui esse lugar, até a tua casa, a tua mulher Sara vai ter um filho. E a Bíblia diz que Sara estava dentro da sua tenda quando ouviu essa promessa que os anjos falaram a Abraão. E ela riu. Porque passasse muitos anos e a promessa não tinha se cumprido. Aleluias. Muitas das vezes, meus amados irmãos, Deus ele faz uma promessa para nossas vidas. Mas às vezes nós queremos desacreditar por causa do tanto de tempo que já passou. Não faça isso, meus amados irmãos. Quando o Senhor prometeu algo na tua vida, medite naquele que Ele prometeu, que Ele vai cumprir. A promessa de Deus só vai cumprir quando você abrir mão do que você está fazendo e permitir que a promessa entre na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que Sara riu-se quando os anjos profetizaram aquela palavra. Aí os anjos falaram para Abraão: ei, Abraão, por que a tua esposa riu quando eu disse que dentro de 1 ano ela vai ter um filho? Aí a Bíblia diz que Sara negou: não, meu senhor, eu não fiz isso não. Tu fez isso sim, porque o Senhor conhece. Aleluia. Não tem para onde correr, meus amados irmãos. Quando o Senhor faz, quando o Senhor determina alguma coisa, vai se cumprir. Não tem para onde você correr. Se você tenta, aleluia, fugir do seu pecado ou de alguma promessa que o Senhor prometeu na tua vida, o Senhor já está olhando, o Senhor já está observando. E Ele contempla cada coisa que nós praticamos. Aleluias. Então nós chegamos até a palavra oficial que nós acabamos de ler, que é Gênesis capítulo 18 e versículo 17. Aleluias. Aqui a Bíblia nos mostra, aliás, no versículo 16, levantando-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Quando aqueles homens acabaram de trazer aquela promessa, os anjos pararam e olharam assim para Sodoma. Ficavam observando. Glória a Deus. Abraão não estava entendendo por que aqueles anjos estavam olhando. Ali, aquela cidade estava subindo. Não sei se vocês já perceberam, quando o dia está tão quente, não tem tipo como se fosse um negócio subindo assim de longe, né? Subindo. Ali a geografia diz que aquilo ali é a água da terra subindo para o céu, para depois voltar de novo.
Os pecados de Sodoma e de Gomorra estavam daquela forma, subindo para o céu. Subindo. Mas não era de alegria. Estava fedendo aos narizes de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço aos irmãos que prestem bem atenção nessa palavra, que o Senhor vai falar profundamente no teu coração. Ali os anjos olharam para aquela cidade, e Deus olha assim para baixo e vê aquela cidade nas profundas e densas trevas do pecado. Aleluia. Olha só o ponto, meus amados irmãos, que essa cidade chegou para que Deus enviasse seus anjos para fazer uma visita àquela cidade. Deus queria salvar. O propósito de Deus ter criado a geração humana não foi para se atolar no pecado. O propósito de Deus por criar a geração humana foi para adorar o seu Criador. Aleluia. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis que Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que nos adore. Aleluia. Então o propósito de Deus para nós seres humanos não é mais nem menos do que adorar o Criador. Aleluia. Mas a sociedade, com seu coração perverso e pecador, a Bíblia nos mostra que eles preferiram a maldade do coração. Glória a Deus. Aleluias. E aí Deus olha para aquela cidade chamada Sodoma e a cidade chamada Gomorra e diz: eu vou ter que enviar 2 anjos até aquela cidade para ver se isso que eu estou cheirando aqui é verdade. Aí Deus diz: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, e nela serão benditas todas as coisas. Deixa eu te dizer um segredo, meus amados irmãos. O Senhor, quando Ele vai querer fazer alguma coisa em nossa vida, seja ela bem, seja ela mal, Ele primeiramente vai ter que confirmar para outra pessoa ou para você mesmo o que Ele vai fazer. Deus, aleluia. Em hipótese alguma, se o Senhor for te trazer uma promessa, Ele não vai fazer, como diz o ditado, de chupetão. Não. Ele vai primeiramente revelar para alguém o que Ele vai fazer na tua vida, para depois Ele concluir o que Ele vai fazer. Glória a Deus. Então Deus disse para Abraão: olha, ocultarei eu a Abraão o que vou fazer? Abraão é servo de Deus. Abraão é nosso servo. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Abraão, ele vai ser uma grande nação e poderosa. Ele necessita saber o que eu estou prestes a fazer com essa cidade. Aleluias. Olha, meus amados irmãos, essa cidade estava tão dominada pelo pecado. Tudo que você imaginar, aquela cidade tinha. Tudo que você imaginar do que não presta, aquela cidade tinha. Então Deus diz: vou mandar 2 anjos até aquela cidade. Chegando até aquela cidade, eles vão observar o que estão fazendo aqueles homens. Deixa eu te dizer um segredo, meu amado irmão. Não tem para onde correr. O Senhor conhece a tua vida. O Senhor conhece tudo que você faz. Dentro de casa ou fora de casa, o Senhor conhece. Não tem para onde correr. Se você faz um bem a um próximo, o Senhor está vendo. Se você fecha sua mão para o próximo, o Senhor está vendo. Se a tua vida está semelhantemente a Sodoma e a Gomorra, o Senhor está vendo. Não tem para onde correr. Aleluia. Aquela cidade provavelmente poderia ser uma cidade pequena, mas o Senhor estava vendo lá dos altos céus o que aqueles homens estavam fazendo. Aleluia. Então Deus envia esses 2 homens. No que Deus envia esses 2 anjos para aquela cidade, Abraão foi revelado por Deus o que Deus ia fazer até aquela cidade. E o seu coração começa a se comover. Por que o coração de Abraão se comoveu? Porque Deus ia destruir. Porque o seu sobrinho Ló estava habitado naquela cidade tão grande de pecado. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Abra aí a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13 e versículo 10. Aonde nós vamos ver Abraão se separar do seu sobrinho Ló. Vai dizer o seguinte, 13 e 10 de Gênesis. Levantou-se Ló aos seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então dá-se a entender, meus amados irmãos, que Ló, ele foi para aquela cidade de Sodoma. Por quê? Porque aos seus olhos aquela cidade parecia bem aos seus olhos. Aquela cidade parecia ser alegrável. Por quê? Porque corria rios de águas, porque tinha nascente de árvores, porque tinha tudo que era bom para se viver.
Deixa eu te dizer um segredo nesta noite, meu amado irmão. Nunca vá para um lugar só com a sua visão dos seus olhos, sem consultar ao Deus de Israel. Aleluia. A Bíblia nos mostra no livro de Josué que ele viu uma cidade bem pequenininha, chamada Ai. Essa cidade era tão pequena que quando os espias chegaram até ele, voltou para Josué e disse: ah, Josué, essa cidade é tão pequena que só 3.000 homens conseguem vencer essa cidade. Lá o rei ali é um fracassado. Os seus governadores é um Zé Ninguém. Vamos até lá e vamos vencer aquela batalha. Aí Josué, ele errou porque ele não consultou ao Deus de Israel o que devia ser feito naquela cidade. Então a Bíblia diz que ele envia os seus 3.000 homens até aquela cidade de Ai. Quando chegaram até a cidade de Ai, eles levaram um cacete que eu não desejo para ninguém. Glória a Deus. Ah, irmão Gleice, mas ele tinha vencido a grande cidade de Jericó com suas muralhas invencíveis. Por que eles perderam para Ai? Por causa do pecado de um ser humano. Glória a Deus. Olha, amada, a gravidade do pecado na vida do ser humano ela é tão grande que ela faz separação de Deus e você. Sabe por que muitas vezes a nossa nação não recebe bênção de Deus? Por causa do pecado. Sabe por que às vezes a nossa vida não sai do lugar? Por causa do pecado. Sabe por que às vezes a nossa vida nós não recebemos de Deus o batismo com o Espírito Santo? É porque nós não saímos do pecado. O Senhor nesta noite ele está alertando a sua igreja. Por mais que seja deste tamanho o teu pecado, o Senhor diz: sai dele, aleluia. Vou fazer igual o pastor, vou gritar para acordar todo mundo, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Por mais que seja um pecado desse tamanho, sai dele. Aí tinha um homem chamado Acã, porque ele cobiçou com seus olhos uma boa capa babilônica e um pouquinho de ouro, que valia dinheiro. Era só para ele. Mas Deus tinha condenado tudo que tinha dentro daquela cidade. Então, meus amados irmãos, o que Deus condena, não adianta você bater o martelo para querer você pegar. Está condenado. Aleluia. Então Deus disse para a cidade de Sodoma e Gomorra: está condenado também. Vai ter que ser destruído. Aí o coração de Abraão ficou temente, porque o seu sobrinho estava lá. Glória a Deus. E quando Deus bate o martelo, já está batido, não tem para onde correr. Aleluia, Deus. Aleluias. Aí Josué se entristeceu. Por quê? Porque ele tinha perdido seus homens na batalha, por causa do pecado. Aí depois que eles perderam, é que ele foi consultar o Deus de Israel. Aí Deus disse para Josué: por que tu estás aí com o teu rosto na terra? Por que tu estás aí se humilhando? Levanta-te. Israel perdeu por causa de um pecado de um homem. Por causa de um pecado de uma pessoa, todo Israel veio perecer. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí eles descobriram quem foi o homem. Quem foi esse homem? Acã. Então a ordem de Deus para o homem Acã não foi perdoar Acã. Foi para juntar Acã, sua família, seus despojos, tudo que tinha, queimar. E primeiramente apedrejar os indivíduos. Depois que mataram aqueles homens, aí sim Deus voltou para Israel. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus ele só vai voltar para a sua igreja a partir do momento que nós dermos fim a esse pecado. Aleluia. O Senhor te conhece, meus amados irmãos, desde o ventre de tua mãe. O Senhor conhece a tua vida, a tua trajetória, aonde tu tem caminhado. Aleluia. O Senhor conhece desde o ventre de tua mãe. O Senhor sabe aonde tu ia cair e aonde tu ia se levantar. O Senhor conhece porque quem te formou foi Deus. Quem te criou foi o Senhor Jeová. Aleluia. Então nesta noite o Senhor está dizendo para você: abandona o teu pecado e Deus vai fazer você uma grande nação igual a Abraão. E Deus vai fazer você ser, aleluia, como Abraão, ser coluna na tua casa, ser como as estrelas do céu. Aleluia. E deixa eu te dizer um segredo: no dia do juízo final não vai ter misericórdia para seus Zé Ninguém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Águazinha boa, viu, irmão? Vocês já provaram dessa água? É muito boa, viu? Aleluias. Então, Deus não vai ter misericórdia para ninguém quando for no dia do juízo final. Aleluia. Ah, meu Senhor Jesus, eu caí naquele mal. Toma aqui, Senhor, R$1 milhão. Não quero. Já passou a época da grana, do dinheiro. Não tem para onde correr.
Ah, meu Senhor Jesus, eu caí numa transgressão, eu sabia que era mal, eu sabia que era pecado, mas eu quero voltar atrás. Não tem mais para onde correr. Os dias que Deus te deu foi lá na terra. Já era, não tem para onde correr. Essa foi a palavra que Deus deu para Abraão acerca da grande cidade chamada Sodoma e Gomorra. E como eu falei, Deus ele não faz nada sem avisar ao seu servo. É tão provável, no livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 13, Deus avisa para Noé acerca da destruição de toda a terra por causa do pecado. Aleluias. E nesse mesmo livro de Gênesis, capítulo 18 e 17, Deus anunciou a Abraão o que ele ia fazer para as grandes cidades de Sodoma e Gomorra. Aleluia. E também em Jonas, capítulo 1, Deus avisou ao profeta Jonas o que ia fazer na cidade de Nínive. Tudo isso por causa do pecado. Ah, irmão Gleice, diácono Gleice, por que Deus avisa? Deus avisa para que quando for no dia do juízo final, não tem ninguém por inocente. Aleluia. Essa palavra está sendo transmitida até a tua vida, mas também vai passar para outras pessoas através da internet, que é tão longe. Mas tudo isso é para quando for no dia do juízo final, não tem ninguém por inocente. Aleluia. O Senhor está perguntando para você nesta noite, como é que está a tua vida diante de mim? O Senhor está dizendo para você, como é que está a tua vida diante de mim? Será que você tem abandonado aquilo que está te prejudicando? Aleluia. O Senhor está te perguntando, será que você tem abandonado, aleluia, aquele rancor dentro do seu coração? Aleluia. Hoje em dia, se nós pisarmos no dedo de uma pessoa, já é motivo de discussão. Hoje em dia, se um carro fazer uma ultrapassagem por mim, já é motivo de discussão. Aleluia. Hoje em dia, se você falar que o cabelo de uma pessoa está bagunçado, é motivo de discussão. E se o cabelo da pessoa estiver mesmo bagunçado, é motivo de discussão. Olha só, meu amado irmão, a gravidade que nós estamos vivendo aqui na terra. Aleluia. Tudo isso, meu amado irmão, é alerta de Deus para a igreja. Não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar de ser igreja. Aleluia. Olha só o que o diabo está fazendo. Ele está colocando e infiltrando dentro das igrejas para querer te despertar o desejo do pecado. Aleluia, Deus. O inimigo está invadindo as igrejas de Deus. Por quê? Só para você ficar distante de Deus. É verdade, aleluia. Ah, irmão, esse lugar é santo, o inimigo não pode estar lá não, está enganado. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus se apresentaram até Deus para oferecer sacrifício, veio com eles Satanás, no livro de Jó. Aí o Senhor olhou para Satanás, de onde é que tu vem? Coisa ruim. Aí ele disse, de rodear toda a terra. Mas você não tem feito só isso não, tu tem observado o meu servo Jó. É verdade, Senhor, eu tenho observado sim. Ou seja, dentro da congregação do justo, o inimigo estava presente. Aleluia, Jesus. O Senhor conhece toda a sua congregação. E nos dias de hoje, Satanás tem entrado com grande poder dentro das igrejas. E o Senhor tem permitido. Por que Deus permite? Para provar quem é fiel. Glória a Deus. Para saber aquele que está de pé diante da sua presença. Aleluia. E é por isso, meus amados irmãos, que o Senhor nos deu essa palavra. Aleluia. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, a seguinte frase: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, do corpo e do espírito, e ela, aleluia, e ela é apta para mudar pensamentos e coração do ser humano. Aleluia. Ou seja, Deus nos deu essa palavra para que nós tenhamos discernimento quando o inimigo vier nos enganar. Deus enviou a sua palavra, que ela é poderosa, que ela é eficaz. Aleluia. A Bíblia diz que essa palavra que nós temos em nossa mão, que está na mão da irmã Cristina, da Juliana, da irmã Maria, na mão de toda a igreja, ela é suficiente para colocar o inimigo nos teus pés. Aleluia. Essa palavra que nós temos, aleluia. E muitas das vezes, quando nós estamos em meio à tribulação, nós não sabemos o que fazer. Olha aí na tua mão, a palavra de Deus, o remédio que você precisa. Aleluia. Você não precisa de um revólver para se proteger. Você precisa da palavra de Deus. Você não precisa ser enganado por Satanás, porque você tem a palavra de Deus na tua mão. Glória a Deus, aleluia. Você tem um mapa que Deus deu na tua mão. Usa ele. Aleluia a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu faço todo dia um esforcinho para poder ler a palavra do Senhor. Por quê? Não é para ser melhor que ninguém. Não é, mas é para mim não ser enganado por falsas doutrinas. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Então Deus falou para Abraão, aleluias, eu vou ocultar a Abraão o que eu vou fazer naquela cidade,
de forma alguma, eu vou revelar a ele. Aí, no versículo 23, Abraão vai tentar interceder a Deus pelos homens. Vou fazer uma pergunta à igreja. No versículo 17 ao versículo 22, Deus falou a Abraão ou não que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Falou ou não falou, igreja? Glória a Deus, aleluia. Só a irmã Maria ali, a irmã Maria aqui que está prestando atenção, né? Falou ou não falou, igreja? Falou. Por quê? Porque Deus ele não oculta nada aos seus servos. Mas por que que Abraão foi tentar pedir a Deus misericórdia para uma cidade que já estava condenada? Essa mesma misericórdia que Abraão pediu a Deus, a gente vai ouvir no dia do julgamento. Glória a Deus. Senhor, eu comi, Senhor, no teu nome, bebi a ceia. Eu expulsei aqueles demônios, Senhor, no teu nome. Glória a Deus. Eu visitei, Senhor, aquele que estava oprimido na cadeia. Fui a hospitais, curei. Eu fiz isso, meu Pai. Aí o Senhor vai dizer: apartais de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Ou seja, o pecado. Não tem para onde correr, meu amado. Você pode fazer a esmola do tamanho de um trem, que quase não tem fim. Você vê um carro parado ali, um trem, só não falta parar de passar. Pode ser desse tamanho a tua esmola, não serve de nada se você não abandonar o teu pecado. Essa é a palavra de Deus. Recebe, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Glória a Deus. Aleluias. Aí Abraão: Senhor, por que tu vai destruir? Porventura tu vai destruir o justo com o ímpio? Versículo 23. Aí Deus, provavelmente não está na Bíblia, mas provavelmente Deus vai achar graça e fazer: ah, Abraão, como é que tu está dizendo que tem justo ali embaixo, sendo que eu condenei aquela cidade? Glória a Deus. Mas Abraão estava se lembrando do seu sobrinho, Ló, que também era um israelita. Aleluia, Deus. Aí, essa foi no versículo 24 do capítulo 18, foi a seguinte frase que Abraão falou para Deus: se porventura houver 50 justos naquela cidade, destruí-las também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aí o Senhor diz: pronto, Abraão, se tu achar 50 pessoas justas, eu não vou destruir. Aleluia. Aí lá vai Abraão de novo, versículo 26, e disse o Senhor, versículo 27, aliás, e respondeu Abraão, dizendo: eis agora me atrevi a falar, ainda só porque sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, destruirás por aquela toda a cidade por causa de menos 5, ou seja, 45? Aí o Senhor: por causa dos 45, versículo 29, não vou destruir. Aí Abraão de novo, versículo 30, disse mais: ora, não disse o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse o Senhor: não farei ali acerca dos 30. De 50 foi 45, de 45 foi para 30. Aí continuou dizendo, versículo 32, disse mais: ora, Senhor, não ire-se comigo, se ainda só esta vez eu falar. Se porventura se achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor aos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão. Olha só, meu amado irmão, provavelmente ali naquela cidade deveria ter ali, no máximo ali, seus 100 mil habitantes ali em cada cidade, porque era uma cidade, era um país, tinha que ter gente, multidão. Aí ele falou: se eu achar 50, o Senhor vai destruir? Não, Abraão, por amor aos 50 eu não vou destruir. Se eu achar 45, também não destruo. Se eu achar 30, também não destruo. Se eu achar 20, também não destruo. Aleluia. Se eu achar 10, também não destruo. Glória a Deus. Por que Deus estava dizendo isso? Porque Deus conhecia aquela cidade. Aleluia. É uma Deus. cidade pervertida, É, meu Deus. abominável, Aleluia. cheia do pecado. Glória a Não Deus. tinha nem 10 pessoas que fossem justas naquela cidade. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia nos revela no capítulo 19 que Ló recebe 2 anjos em sua casa. Justamente aqueles 2 anjos que saíram de Abraão e foi ter com aquela cidade, para provar se era verdade aquilo que estava acontecendo. A Bíblia diz que quando chegou até aquela cidade, Ló levantou-se e foi ao encontro e se inclinou seu rosto em terra e disse: passai a noite aqui comigo. Aí os anjos disseram: não, vamos ficar pela praça. Não, meu senhor, eu insisto, vem até a minha casa. Aí a Bíblia nos diz que eles ficaram com eles e também fizeram uma pequena refeição. Quando chegou por volta da meia-noite, a Bíblia diz, vamos supor que esse púlpito aqui era a casa de Ló, estava rodeado de pessoas, do mais novo até o mais velho, tudo homens, depravados.
Aí a Bíblia diz que aqueles homens começaram a importunar a casa, dizendo: Ló, sai daí para fora, nós queremos esses dois homens aí, queremos conhecer esses homens. A igreja não sabe o significado de conhecer. A Bíblia diz que Abraão conheceu a sua esposa. A Bíblia diz que Jacó conheceu a sua esposa. Isaac conheceu a sua esposa. Esse conhecer não é eu chegar até o pastor Giovanni, prazer pastor. Não. Conhecer era ter as suas intimidades, que todo casal tem quando é casado. Esse é o conhecer que a Bíblia está revelando. Então os homens disseram: nós queremos conhecer esses dois homens, não é nem mulher, homens, queremos conhecer esses dois homens. Aí ele saiu para fora, ficou com a porta de trás, trancou a porta e disse: ó, meu senhor, esses dois homens são visitantes meus. Se eu permitir que vocês façam isso a esses homens, o mal vai cair sobre minha cabeça porque estão debaixo do meu teto. Olha, eu tenho duas filhas virgens que nunca conheceu varão nenhum. Fique com elas. Vocês podem fazer, abrir parênteses, o que quiser, fecha parênteses, com elas. Olha só o que é que um pai de família falou acerca de suas duas filhas, para proteger os anjos de Deus. Aleluia. Aí ele falou: por que você falou isso aí? E aliás, tu é nem desta terra, tu é peregrino. Por que você falou isso? A gente vai fazer pior a você do que aqueles homens em tentar arrombar a porta, derrubar a porta de Ló. Quando foram agarrar os anjos de Deus, eles fizeram assim com a mão, ficaram tudo cego. E a Bíblia diz que ficou difícil deles encontrar a porta. Por quê? Ali foi a confirmação de Deus, através dos anjos, Aleluia. que aquela cidade está condenada por Deus. Glória. Aleluias. Aí os anjos alertaram a Ló: olha, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar tu mesmo, tua mulher, tuas duas filhas e os teus genros, vai sair daqui imediatamente. Ló, mulher, duas filhas e seus dois genros. 6 pessoas. Não tinha nem 10. Olha como Deus estava correto. Não tinha nem 10. 6 pessoas. Aí a Bíblia diz que Ló correu à casa de seus genros e disse: olha, amanhã, se nós não sair daqui, essa cidade vai ser consumida pelo fogo dos céus, por causa do pecado. Sabe o que foi que eles disseram? Teve ele por zombador. É brincadeira, mano. Tu tá brincando comigo, mano. Vai pra tua casa, tu tá alegre demais com vinho. Vai-se embora. Os próprios genros de Ló não receberam a palavra vindo dos céus. Aleluia. Então de 6 caiu menos 2. Ficou 5. 4. Aliás, sou ruim de matemática, perdão, irmãos. Ficou 4. Às vezes eu tô lá em casa, eu peço a Juliana para fazer matemática, eu sou ruim. Eu não sei como eu vou conseguir terminar o ensino médio. Misericórdia. Aí ficou 4. Aí Deus falou através dos anjos para Ló: quando vocês for a caminho, quando vocês verem a destruição, não olhem para trás. Porque quando vocês olharem para trás, o seu coração vai querer sentir desejo do que vocês estavam fazendo lá. Deus está dizendo para a igreja dessa noite: não sinta desejo das coisas do mundo. Glória a Deus. Porque tem muitas vezes, meus amados irmãos, pessoas que estão dentro da igreja, mas o seu coração está lá no mundo. O pregador está se acabando de pregar e a pessoa lá no mundo. Rapaz, se eu tivesse uma festa agora era bem melhor. Rapaz, se eu estivesse balançando meu esqueletinho era bem melhor ali, no piseiro ali, não sei da onde. Se eu estivesse no funk ali, fazendo um tal de um senta-senta que tem hoje em dia, era bem melhor. Se eu estivesse aí ali no carnaval, junto com a Ivete Sangalo ali, falando mal do Apocalipse, era bem melhor. Tem crente dentro da igreja fazendo isso aí, olhando para trás. Mas graças a Deus, como a igreja falou no começo, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Aleluia. É por isso que Deus não nos destrói. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que eles recolheram tudo que tinha. Aleluia. E no versículo 24 de Gênesis capítulo 19, vai dizer o seguinte: então o Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou toda aquela cidade, e todas aquelas campinas, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão, levantando-se aquela mesma manhã, de madrugada, foi para aquele lugar onde estivera diante do Senhor, na face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades que Ló habitava. Aleluia. Esse versículo 29. Deus se lembrou de Abraão através de quem?
Aliás, perdão, Deus se lembrou de Ló através de quem? Já dei a resposta no começo, né? Aleluia. Deus se lembrou de Ló através de Abraão. Deus está se lembrando da tua família através de você. Glória a Deus. É importante, meus amados irmãos, que nós abandonemos esse pecado maldito. Por quê? Porque Deus se lembra de nossa família através de nós. Porque você é coluna da tua casa. Glória a Deus. Você aceitou a Jesus hoje, mas amanhã pode ser a tua casa. Aleluia. Você confessou o nome de Cristo hoje, mas amanhã pode ser a tua família através de você. Glória. Não olhes para trás, porque Deus vai fazer algo extraordinário na tua família, mas vai começar por você primeiro. Aleluia. E através de Abraão, Deus se lembrou de Ló, que era sobrinho de Abraão. Deus tirou Ló de dentro de uma cidade pervertida, de dentro de uma cidade cheia do pecado, aleluia. Deus tirou Ló de dentro de uma cidade que não recebia a palavra de Deus. Deus tirou Ló de dentro de uma cidade que zombava do evangelho de Deus, aleluia, aleluia. Trazendo em miúdos, Deus vai tirar a sua igreja dessa terra que zomba da palavra de Deus. Deus vai tirar você dessa terra e vai levar para o céu se você persistir nessa palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus, ele fez uma promessa, aleluias, que naquela Santa Ceia, esta vai ser a última Santa Ceia. Depois vocês vão lá para o céu fazer a última Santa Ceia comigo. Deus estava prometendo aos discípulos de toda esta nação que Deus vai fazer algo extraordinário, mas nós temos que se converter. Aleluia. Deus tirou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra e fez habitar numa cidade onde estava livre do pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, Diácono Gleison, por que é que essa cidade foi condenada? Eu gostaria que os amados irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 59 e 50. Ezequiel 16, 49 e 50. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eis o motivo de Deus ter passado o fogo de Deus por ter destruído aquela cidade. Ezequiel 16, 49 e 50 diz: Eis que esta foi a maldade de Sodoma. Tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ocasidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tireis dali, vendo eu isto. A Bíblia nos revela que essa cidade era cheia da riqueza. A Bíblia nos revela que essa cidade tinha fartura de pão. A Bíblia nos revela que essa cidade era cheia de soberba. Soberba é quando a pessoa tem tanta riqueza e acaba sendo soberbo. Era cheia da riqueza, mas nunca se esforçou a sua mão para ajudar o próximo. Glória a Deus. Nunca ajudou a sua mão para ajudar o necessitado. Aleluia, Deus. E entregou a sua vida e fizeram abominação diante do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluias. Não é lícito falar essa palavra, mas eu quero que toda a igreja que está aqui presente abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Esta foi a abominação. Eu não vou falar porque a igreja está com a sua Bíblia na mão. Quem tem Bíblia, abre aí. Levítico 18 e 22. Eis a abominação que eles fizeram para ser prejudicado. Então nós vemos que a cidade de Sodoma e Gomorra pereceram porque nunca abriu a sua mão para o necessitado. Nunca abriu o seu coração para receber a palavra de Deus, se entregando à grande perversidade e abominação. Então, meus amados irmãos, longe de nós que nós venha obter esses pecados da cidade de Sodoma e Gomorra. Ainda tem irmão procurando. Levíticos 18 e 22. Tudo isso, meus amados irmãos, eu fiz uma rodeio medonho para mostrar para a igreja que Deus é um Deus de amor. Que Deus, ele falou lá em Gênesis, no capítulo 1, ele criou toda a terra num propósito de que a terra adorasse a Deus. E a terra se perverteram nos seus pecados. Aí Deus, ele mostrou o seu juízo, destruindo a cidade pecadora, destruindo a cidade cheia do pecado. Aleluia. Aleluia. Aí
Deus tira Abraão e Deus tira Ló daquela cidade, salvando Ló. Aí trazendo hoje para nós essa palavra. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 14 e 15. Essa palavra é forte, meus amados irmãos. Mateus 10, 14 e 15. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer o seguinte: e se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa, essa palavra que falou foi Jesus, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo final haverá menos rigor ou menos condenação para o país de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. Ai, ai, ai. Olha só, meu amado irmão. O Senhor alertando aos discípulos e a nós, quando nós for ministrar o Evangelho, no evangelismo, no culto de missões, e a pessoa zombar do Evangelho, não receber a Cristo, no dia do juízo final, se aquela pessoa não se converter, o juízo final para Sodoma e Gomorra vai ser mais maneiro do que para aquela pessoa. Glória a Deus. Aí eu pergunto para a igreja, no mundo que nós estamos vivendo, o negócio está pesado ou não está pesado? Está pesado, meu irmão. Porque quando você levanta a Bíblia, eles têm com você como louco. Quando vocês ministram o Evangelho, eles zombam. Quando a irmã anda com a saia, eles zombam, diz que é véia. Quando o irmão anda com a calça social, diz que é feio. Não aparece, é uma coisa horrível, parece velho. Eles zombam quando a pessoa tenta se parecer com luz. Mas o Senhor diz, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade que vocês foram pregar. Mas o Senhor, a Bíblia nos diz, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus enviou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Hoje, meus amados irmãos, nós temos essa oportunidade de nos converter. Aleluia. Hoje Deus enviou o seu único Filho, unigênito, quer dizer único, para nós cheios de pecado, nós que vivíamos numa vida de trevas, nós que vivíamos num mundo dissoluto, que preferia, aleluia, as festas, que preferia a bebedeira, que preferia as drogas, aleluia. Deus enviou seu Filho para nós, aleluia, receber de Deus esse perdão, para receber de Deus essa salvação, aleluia. Recebe aí na tua vida o Filho de Deus, aleluia. Deus está dizendo, se tem algum pecado agora, vai cair por terra agora, porque o Senhor é poderoso, vai cair por terra agora, porque Deus é fiel. O Senhor vai visitar a tua casa, o Senhor vai visitar a tua família, o Senhor vai lançar por terra agora essa praga, aleluia, que está aprisionando a tua casa. Não desista, aleluia, continue na graça, continue no Evangelho de Cristo, continue no poder de Deus, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo, eu enviei meu Filho, foi para você não morrer como cidade de Sodoma e Gomorra. Eu enviei meu Filho para que vocês não sejam a geração de Noé, que não seja condenada pelas águas do dilúvio. Eu enviei meu Filho para que os infernos não queimem a tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo diz, nós somos salvos pela graça. Mas porventura, se nós somos salvos pela graça, ainda vamos viver no pecado? De forma alguma. Lá em Romanos fala essa palavra. Hoje nós recebemos o Filho de Deus, meu amado irmão. Hoje nós recebemos a Jesus no nosso coração. Hoje o inimigo, ele range os seus dentes, porque aquela cidade não tinha Jesus para operar os milagres. Mas hoje nós temos a Jesus que nos livrou da condenação da morte. Nós temos a Jesus que nos livrou da perdição do pecado. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, tragada foi a morte na vitória. Onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão do pecado é a lei. Aleluia. E a força da lei é o pecado. Aleluia, Jesus. Hoje, muitas pessoas estão presas pelo aguilhão, é porque elas ainda não confessaram o nome de Jesus Cristo. Deus está dizendo para você, falta somente uma coisa: confesse o nome de Jesus Cristo na tua vida. Hoje é a oportunidade que Deus te dá para você não ser condenado com as trevas. Hoje Deus enviou o seu único Filho para que você não receba essa condenação. Aleluia. Lembre-se, Deus enviou para Noé, se
desperta, porque eu vou destruir essa terra. Eu vou destruir essa terra com a água dos céus, porque essa geração está pecando demais, Noé. Aleluia. Deus disse para Abraão: ei, Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque está pecando demais contra mim. E Deus falou para Jonas: Jonas, sobe até aquela cidade de Nínive, tenta converter aquela cidade, porque se não converter, eu vou fazer descer fogo e enxofre também sobre essa cidade de Nínive. Deus está dizendo para você: confessa o nome de Cristo na tua vida, abandona o pecado, abandona aquilo que você está fazendo. Eu não conheço a tua vida, nem quero conhecer, graças a Deus, mas o Senhor conhece o profundo e escondido de dentro do teu coração. Não tem para onde correr, aleluia. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz, ela é poderosa demais, meu amado irmão. Não tem para onde correr. Aonde nós ler, vai estar apontando a nossa vida. Aleluia, Jesus. Hoje é dia do Evangelho da Graça. Hoje é dia de nós abrir o nosso coração para o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de nós dizer: Senhor, eu me entrego de todo o meu coração para Ti. Você que não aceitou a Jesus, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Você que confessou o nome de Jesus, mas ainda está em decadência, confesse agora a Jesus, que Ele vai te libertar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.